Graça e paz. Bom demais a gente estar reunidos para louvar, para engrandecer a Cristo Jesus, mas também acalmarmos o nosso coração para meditarmos na sua palavra. E eu quero lhes convidar hoje a juntos refletirmos acerca de um texto. Esse texto já foi exposto na introdução do culto pelo pastor Jairo, e os convido a abrirem, portanto, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. A palavra de Deus vai dizer: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações essa noite. Que nós possamos, juntamente com a exposição deste texto, abrir o nosso coração para ver o que Tu tens a trabalhar em nossas vidas. É o que eu rogo e peço, orando e clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Gente, estamos seguindo a nossa exposição no livro de Efésios. E a gente já observou ali atrás o primeiro capítulo de Efésios, a primeira oração de Paulo, aonde literalmente ele fala sobre a necessidade da iluminação. E nesta exposição de hoje, neste texto que a gente vai observar hoje, a gente vai ver que ele enfatiza corriqueiramente a necessidade de capacitação. Agora não é só o conhecer, mas o ser. É uma questão de literalmente de se apropriar, de viver pela fé, tudo aquilo que Deus já nos deu ali atrás, as riquezas que Ele prometer, a gente possa se apropriar, vivenciá-las no nosso dia a dia. Ele está literalmente, através dessa oração, dizendo que nós precisamos, pela fé, através dessa oração que Ele faz, nos apropriar, vivenciar uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Bem, fato é que essa oração ela chama muito atenção. Ele estava aqui na antessala da morte, digamos assim, ele estava prestes a morrer, ele estava preso, ele estava sofrendo, devia ter as suas necessidades físicas, necessidades materiais, deveria estar passando por algumas dificuldades ali. Mas, mesmo em adversidades, ele faz uma pausa no seu dia e roga ao Pai pelos seus irmãos, e isso é muito interessante. Ele clama, ele coloca a minha vida, a sua vida, a vida dos nossos irmãos na fé, ao longo de todas as eras, diante do Deus Altíssimo. O que me chama a atenção, portanto, desta oração, é que embora Paulo estivesse preso, embora Paulo estivesse trancafiado, o pessoal, os judeus, eles não conseguiram prender as orações dele. Embora eles o limitaram em ir e vir, eles não conseguiram impedir que a oração deles chegasse até nós hoje, pois a oração dele se estendeu a todas as igrejas, a todas as pessoas ao longo das eras. Então isso me chama muito a atenção. Por mais que ele estivesse sob algemas, ele realizara um poderoso ministério, que é o ministério da intercessão. Paulo clamava pelo Vinícius, Paulo clamava pela Recomeçar, Paulo clamava pela sua vida. Então isso me chama muita atenção. Ele era um homem de oração. E aqui vem um alerta para nós.
Hoje nós vivemos numa era que ou as pessoas são homens de oração e não querem saber da palavra de Deus, não querem saber de estudar a palavra e tal, com aquela máxima de que a letra mata, mas não entenderam nada mesmo da letra para falar bobagem. Então, as pessoas às vezes só focam na oração e não têm conhecimento teológico. Mas do outro lado, a gente vê pessoas que só querem a letra, só querem conhecimento teológico, só querem aprender mais do Senhor. Mas quando fala em intimidade, em comunhão, em oração, quando fala em entrar no seu quarto, em ter o seu momento de solitude com Deus, a pessoa sucumbe. Não existe. Então, o que me chama a atenção aqui é que Paulo está desafiando a sua amada igreja, está desafiando os crentes de todas as eras a duas coisas. Olha, com a mesma intensidade que vocês estudam a palavra, com a mesma intensidade que vocês esperam aprender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, vocês também têm um compromisso espiritual que é de orar uns pelos outros, colocar as suas petições diante de Deus, mas também colocar a vida do seu próximo diante do Deus Altíssimo. Tem uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ela é simples e objetiva, e ela vai lá e diz: precisamos ter a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo. Em algum momento, parece que os crentes escolheram ou um ou outro, e Paulo ele está justamente falando: olha, vocês têm que ter os dois, não é suficiente somente conhecer, mas também não é suficiente somente orar, as duas coisas precisam andar em comum acordo. John Stott, na próxima citação, ele vai dizer: uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo de suas orações e a intensidade que as faz. A oração expressa os desejos mais íntimos do ser humano. Bem, fato é que as nossas orações, elas nos entregam. As nossas orações, elas nos entregam. Pode ver, se você não tem um hábito de anotar numa caderneta ali pedidos, gratidões e tantas outras coisas, você daqui a pouco está sempre com aquela mesma e velha oração e só depositando coisas diante de Deus, pedindo a Deus. Mas quando a gente tem a nossa caderneta e aí tu coloca ali: poxa, eu vou agradecer a Deus pela salvação, vou agradecer a Deus porque aquela pessoa que há tanto tempo eu orava, eu clamava, hoje ela conheceu Jesus, hoje ela se rendeu aos pés do Salvador. Então, às vezes a gente é muito bom para pedir e muito péssimo para agradecer. Então, que nós possamos tomar este cuidado. Diante disso, eu gostaria de extrair deste texto algumas aplicações, algumas lições para nós essa noite. A primeira lição é que a postura de Paulo, ela revela reverência. A postura de Paulo, ela revela reverência. Se você olhar o versículo 14, vai dizer: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Ele teve uma reação de humildade diante do seu Senhor. Ele simplesmente se colocou prostrado em joelhos para reverenciar a Deus. E isso me chama a atenção, porque para o judeu naquele contexto, o que ele queria? Estar nas esquinas, estar de pé, orar bem alto, ser visto. E Paulo faz o oposto, ele se ajoelha, ele se quebranta diante do Deus Altíssimo. Então a postura de Paulo revela algo muito interessante, que é a sua reverência a Deus. Agora fica aqui essa indagação: será que então agora vamos sempre orar de joelhos? Bem, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que tinha gente orando caminhando, gente orando em pensamento, gente orando de joelho, gente orando deitado, gente orando de muitas as formas. Então, o que é importante em si é orar. A oração é essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, essa relação com Deus, ela é o principal. Mas a gente se prostrar em joelho, em quebrantamento diante de Deus, também é importante. Orar em comunidade é essencial, mas orar na solitude do quarto também é necessário. Se quebrantar juntamente com irmãos é importante, mas se quebrantar diante do Deus Altíssimo sozinho também é necessário. Então, aonde eu chego com tudo isso? A gente precisa, de fato, se apropriar
da oração. Precisamos clamar, precisamos orar, precisamos estar em intimidade com Deus. E aí, falando aqui da oração acerca do ajoelhar-se, eu não tenho dúvidas que é importante a gente se ajoelhar em sinal de reverência a Deus. Mas agora, sabe qual é a nossa maior reverência a Deus? É o coração contrito. De nada adianta se ajoelhar e estar de joelhos diante de Deus e não sair uma palavra da boca. De nada adianta se ajoelhar enquanto a igreja inteira está olhando, a pessoa está ali mexendo no celular, está ali olhando para o lado, assim, o que está acontecendo aqui? Dá para entender isso? De nada adianta, muitas das vezes, ações exteriores, se aqui dentro eu não estou em reverência, se dentro do meu coração eu não estou vivendo em intimidade, em comunhão com o Deus Altíssimo. Precisa ficar claro para nós que nós precisamos orar, nós precisamos ter intimidade com Deus Altíssimo, precisamos reverenciá-lo e por aí vai. Se vai ser de joelhos, amém. Se vai ser caminhando, amém. Se vai ser em pensamento, glória a Deus. O importante é o coração estar contrito e quebrantado diante dele, senão de nada adianta coisas exteriores. Dentro dessa temática tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e as coisas novas acontecem na terra. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Pode ver quantas vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço e as coisas não acontecem, mas daqui a pouco você entrega diante do Deus Altíssimo, você coloca diante dele e você começa a ver ele movimentar todas as coisas. Então, que nós possamos literalmente orar, clamar e tudo mais. Segundo tópico, Paulo vai literalmente orar aqui para que eu e vocês, para que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela seja fortalecida em Cristo. A atitude de Paulo aqui é de humildade, mesmo em meio à prisão, ele estava clamando para que você, o Vinícius, a recomeçar, fôssemos fortalecidos diante de Deus. O versículo 16 vai dizer: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Paulo estava clamando, ele estava preocupado, ele estava clamando pelas nossas vidas. Ele não queria que nós fôssemos crentes frívolos, ele não queria que nós fôssemos crentes frios, ele não queria que nós fôssemos esquenta-bancos, mas ele queria realmente que cada agente do Senhor pudesse estar em comunhão, em intimidade, em experiências com o Espírito Santo, que fossem fortalecidos pelo Espírito para anunciar a razão da sua fé. Bem, o poder da oração, ela transcende todos os limites da nossa imaginação. Pessoas nas mais diversas partes do planeta têm orado por nós e têm chegado essas orações aqui. Paulo orou há 2000 anos atrás e alcançou a nós, mas hoje tem pessoas que têm orado, têm clamado, e a oração deles em outras partes do mundo está chegando aqui, e nós temos colhido as vitórias, as bênçãos, frutos dessas orações. Hoje à tarde eu estava falando com uma menina que era nossa jovem em Santa Maria, e ela pegou e falou: Vini, que demais a foto desses jovens, isso aí é só jovem ou tem adolescente junto? E eu falei: olha, é só jovem, os adolescentes têm uma atividade à parte. E ela: nossa, a igreja nasceu ontem e já está com 50 jovens. E aí ela exemplificou: poxa, como Deus responde às orações, como Deus tem tocado corações para chegar e se aproximar. Alguns dias atrás, uma outra irmã, a Dani, ela, na Espanha, ficou sabendo da nossa necessidade do ar-condicionado, do climatizador de ar, que pela graça de Deus em breve está chegando, é para chegar final de março e tal. Ela ficou sabendo e ela começou a orar, e daqui a pouco ela: Vini, eu quero contribuir para a compra desse aparelho, passo o Pix da igreja. E ela pegou e contribuiu lá da Espanha, mandou uma oferta para que a gente pudesse realizar a compra desse equipamento. Então, assim, o que é legal da oração, que a oração de Paulo há 2000 anos atrás chegou até aqui.
A oração da Dani lá na Espanha chegou aqui, a oração da Axa nos Estados Unidos chegou aqui, e assim nós temos pessoas espalhados pelo Brasil, clamando pela Recomeçar. E então quando alguém vem e pergunta, poxa, o que está acontecendo, o que está isso, que método de igreja vocês estão usando? Eu falo, método nenhum, é simplesmente resposta de oração. Deus tem movimentado o seu povo para orar. Antes da gente ter 100 pessoas cultuando, nós já tínhamos mais de 100 pessoas espalhadas pelo mundo orando, para que um dia viéssemos a ter 100 pessoas. Então, tudo isso é resposta de oração. E Paulo me ensina isso. Paulo me ensina que as nossas orações, mesmo lá atrás, um dia poderão chegar ali à frente. Paulo vai falar também uma terceira parte, que ele fala, espero que vocês estejam habitados por Cristo, no versículo 17, e isso me chama a atenção. O versículo 17, se você olhar, ele vai dizer, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estejam arraigados, alicerçados no amor. Paulo, ele estava orando em favor dos crentes, em favor das pessoas, para que elas pudessem se render ao senhorio de Jesus, e para que o Espírito Santo pudesse habitar nelas. Ou seja, ele estava orando pela salvação daqueles que iriam vir de chegar. Ele estava desde agora já colocando, ó Deus, que aquelas pessoas que chegar, elas possam te conhecer, elas possam se render ao Senhor, e o teu Espírito possa habitar, possa estar na vida delas. Então isso me chama muito a atenção. Há 2000 anos atrás, Paulo já orava pela salvação das pessoas que estão se convertendo hoje. Há 2000 anos atrás, Paulo já clamava, já rogava para que o Espírito Santo da promessa pudesse adentrar aos corações daqueles que responderam positivamente a Jesus. Isso me recorda de uma família querida. Eu não nasci em lar evangélico, como eu já falei em algumas oportunidades. E volta e meia eu brincava com um amigo, um vizinho, e esse vizinho, ele morava umas 6 casas da minha. Ele, tal dia, tal horário, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir adiante, porque eu tenho um compromisso na igreja, vou tocar na igreja. Eu tenho que ir lá porque eu tenho hoje uma célula, eu tenho que ir lá que hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, passou os anos e tal, um dia eu aceito Jesus, um dia eu desço as águas lá na Igreja Batista Pioneira em Santa Cruz do Sul, e eles ficam sabendo. Quando eles ficam sabendo, eles me chamam para conversar e falam, Vini, olha só, nós orávamos por você desde que você era junior, para que você conhecesse a palavra de Deus, para que você se entregasse a Jesus. Era exatamente isso que Paulo estava fazendo. Ele estava clamando para que as gerações que há de vir pudessem se render e serem habitadas pelo Espírito Santo. Então a oração de hoje, infelizmente, não tem mais sido assim. Essa oração desse meu amigo foi há 15 anos atrás, então de 25 a 15 atrás. Mas hoje eu indago a igreja, será que devias nós temos orado? Será que devias nós temos clamado? Será que devias nós temos colocado a vida dos nossos amigos, familiares, irmãos, pessoas diante do Deus Altíssimo, para que Ele venha a ter um encontro com aquelas pessoas? A resposta é não. A maioria da igreja não ora. Por que a maioria da igreja não ora pelo próximo? Porque ela não ora já nem por si. E quando ora, muitas vezes é só para pedir. Nem sabe pedir, muitas vezes só quer pedir coisas que nunca vai ganhar. Porque Deus sabe, se der determinadas coisas, a pessoa se perde. Então, até que ponto nós temos feito orações coerentes com a palavra de Deus? Até que ponto nós temos realmente colocado diante do Senhor aquilo que é importante? Vidas de pessoas para que elas venham a conhecer a Jesus, vidas de pessoas para que elas sejam restauradas, transformadas. Até que ponto isso vem acontecendo? Infelizmente hoje, a maioria das pessoas, como eu falei antes, só ora por coisas centradas ao homem. É por cura, é por prosperidade, é para ganhar uma promoção no trabalho, é para isso, é para aquilo. Mas poucos são aqueles que oram e clamam para que outros venham a conhecer a Cristo, a Jesus. Me chama a atenção disso tudo, é que a oração de Paulo, ela não é apenas espiritual, mas ela é uma oração que
por pessoas, pelo próximo. Ele, como eu falei na introdução, ele estava na antessala da morte, há pouco tempo de morrer, preso. Ele poderia muito bem orar e dizer: poxa Deus, eu plantei igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha aqui onde eu estou. Ele poderia muito bem abrir o coração diante de Deus e largar as suas indagações e reclamações. Mas ali, mesmo preso, açoitado, mesmo injustiçado, ele simplesmente clama ao Senhor pelas nossas vidas. Fica essa indagação: será que nós temos feito isso? Às vezes, quando tudo está bem, a gente já não ora pelo outro, quem dirá quando tudo está mal, não é verdade? Mas Paulo, ele nos ensina a orar pelo próximo, até mesmo quando tudo está de mal a pior. E esse é o desafio que eu faço aos irmãos, que nós possamos convergir as nossas orações a serem orações sinceras, genuínas, orações espirituais. Sim, nós temos a prática de petições também, mas petição não é o único tipo de oração que existe na palavra de Deus. Que nós não venhamos cair no erro de só pedir, mas venhamos fazer orações sinceras e genuínas, agradecendo a Deus por quem Ele é, colocando a vida de irmãos que estão em luta, em necessidade, em adversidade, colocando diante dEle essas intercessões para que outros venham a conhecer, outros povos, outras nações, pessoas que às vezes aos seus olhos não são merecedoras. Você possa clamar e dizer: olha, que eles tenham que eles possam ter a mesma graça que um dia me alcançou, possa chegar até eles. Concluindo, Paulo ora para que eles se tornem conhecedores do amor de Cristo. Conhecedores do amor de Cristo. O versículo 17 ao versículo 19 vai dizer: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando para que a gente possa compreender ali a grandeza de Deus, a gente possa compreender o amor de Cristo. Ele está literalmente pedindo para que eu e vocês tenhamos uma fé alicerçada em Jesus, para que, tal qual ele usa a ilustração da botânica, da planta com as raízes firmes e tal, assim também como da edificação, da arquitetura, que tem a base sólida. Ele está dizendo assim: olha, eu rogo ao Pai para que a vida de vocês, a forma como vocês vão vivenciar o Evangelho, seja algo forte, enraizado, algo firme, que vocês não sejam, portanto, então, conduzidos para um lado e para o outro. Sabe aquela planta que não tem uma raiz forte, dá um vento e leva, aquela casa que não tem um alicerce bom e racha? Paulo está dizendo assim: olha, eu rogo ao Pai para que vocês tenham essa base forte, porque a adversidade vai vir. Ele mesmo estava em meio à adversidade. A adversidade vai vir, mas quando ela vir, que vocês não se percam. Quando a adversidade sobrevir à sua vida, que vocês permaneçam firmes, como a árvore que está bem enraizada, como a casa que foi fundamentada com um alicerce bom. Vocês venham a permanecer firmes, mesmo que o caçarem, mesmo que os difamarem, mesmo que acontecer perseguição, mesmo que todos o abandonarem, mesmo que as coisas não fluírem como você gostaria. Você conheceu a Jesus e daqui a pouco as coisas começaram a piorar. Mesmo que tudo saia do controle, vocês possam estar enraizados em Cristo Jesus, para até o dia da salvação de vocês. Então, este é um dos clamores de Paulo, para que eu e vocês venhamos a permanecer firme. Eu e vocês venhamos a permanecer firme. Concluo trazendo algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu trago é que Paulo nos ensina que nós só estamos firmes quando nossas raízes, portanto, estão alicerçadas em profundo amor com Cristo. Alicerçadas em profundo amor com Cristo. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa rocha. Diante disto, eu indago a você:
Você poderia sair daqui hoje dizendo que Ele é o seu firmamento. Você poderia sair daqui hoje e dizer, olha, eu estou firme em Cristo. Ou você é que nem aquele crente que dá um vento da esquerda, você cai no outro lado, dá um vento da direita, você cai para o outro. Que você possa realmente responder isso, ciente que as coisas aqui hoje é tudo passageiro. A pessoa que hoje tem um emprego, amanhã não tem mais. A pessoa que hoje está tudo bem na vida, amanhã vem uma enfermidade sobre ela e daqui a pouco ela passa a sofrer. A pessoa que daqui a pouco as coisas está só de vento a pompa, só alegria, só isso, só aquilo, daqui a pouco tudo muda, o cenário muda e tal, e aí, quando as coisas à sua volta mudam, você também muda de humor, você muda de religião, você muda do que for. Quantas são as pessoas que estão na igreja, mas as coisas começam a dar errado, as coisas saem do controle, daqui a pouco, poxa, peraí, eu tenho uma amiga que fez um trabalho lá na benzedeira, e eu acho que eu vou pegar o contato com ela. Quantos são os crentes que fazem isso? Não foi 1, 2 ou 3 que eu já conheci. Quantos são os crentes que às vezes, nessa mesma lógica, as coisas começam a sair do controle, começam a fazer feitiçaria, começam a fazer coisas, mas por quê? Não estão enraizados em Cristo, não estão alicerçados em Cristo. Então, a primeira coisa da aplicação que eu trago para você, tal qual Paulo, é que você possa descansar no Deus Altíssimo, que a sua fé esteja enraizada, alicerçada em Cristo Jesus, em nada mais. Que você possa realmente depositar toda a sua fé em Cristo Jesus. Segundo, a aplicação é acerca da nossa incredulidade. Eu e vocês temos um mal, e sabe que mal é este? Nós por vezes somos incrédulos. A gente olha para as pessoas e vê, poxa, fulano não tem salvação. Poxa, ciclano nunca vai mudar. Fulano é isso. Não, nós somos incrédulos por vezes. Deus pode transformar a pessoa, por pior que ela seja, Deus pode transformar a pessoa. Eu confesso a vocês que eu tive muitos erros na minha adolescência, muitas práticas erradas, mas um dia Cristo Jesus literalmente apagou tudo. Um dia Cristo Jesus simplesmente girou o Vinícius 180 graus para que eu pudesse recomeçar a minha vida. Então, às vezes, as pessoas não são transformadas e impactadas com o poder do Evangelho porque nós não oramos por elas. Porque a gente, na nossa incredulidade, a gente olha, poxa, o Jardel, isso não muda. Olha o bairro que ele nasceu, olha onde ele criou, onde ele foi criado. Poxa, fulano não muda, olha o que ele já fez de errado. Mas é nessas horas que eu olho para o ladrão na cruz e eu vejo até mesmo o cara que já estava condenado e pagando o preço dos seus erros, até na cruz ele foi salvo. Então, que nós não venhamos mais com aquela mentalidade de olhar, poxa, meu primo, não vale a pena, nem vou perder tempo orando por ele. Meu tio é uma pessoa difícil, meu pai, não. Que nós não venhamos ser incrédulos. Deus pode transformar toda e qualquer pessoa quando Ele querer. Que eu e vocês não venhamos a limitar a Cristo Jesus. Que nós não venhamos limitar o que Ele pode fazer e restaurar. Se a gente olhar para Paulo, até mesmo Ananias, quando chegou lá, ficou sabendo que era para falar com ele, e ele pegou e disse, mas não é ele o perseguidor? Não é ele aquele que estava caçando, açoitando os cristãos? Até ele teve esse baque da incredulidade. E assim muitas vezes a gente. Então, independente do que a pessoa fez, passou e tudo mais, dos seus erros, se vai ter que pagar alguma coisa aqui, paga, vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo, mas Deus pode restaurar. Então Paulo foi completamente restaurado em uma nova criatura. Terceiro, a maioria dos estudiosos, como eu falei na introdução, muitas das vezes se detém unicamente a conhecer mais a palavra, e está tudo certo.
Nós temos que estudar a palavra, nós temos que aprender mais da palavra, nós temos que literalmente todos os dias nos quebrantarmos diante dela. Mas nós não podemos nos esquecer do outro lado da moeda. Nós não podemos nos esquecer que ao mesmo tempo que a gente estuda, a gente precisa orar, clamar, se quebrantar, ter um coração contrito diante de Deus Pai, diante do Espírito Santo. Então, este é um erro que tem acontecido na atualidade. A gente vê às vezes muitos teólogos que só conhecem a letra, mas não têm vida de oração. E conhecemos outras pessoas que só têm oração, mas não têm conhecimento bíblico. E Paulo, ele ao longo das suas cartas, ele vai falar que as duas coisas andam juntas. Não tem como separar vida de oração e leitura, estudo da palavra. As duas coisas têm que andar juntas. Então, que nós possamos tirar essa aplicabilidade das orações paulinas. Nós possamos tirar essas aplicabilidades para ver, olha, tal qual Paulo que conhecia, que vivia a palavra, eu também posso me comprometer em viver, em respirar, em aprender da palavra, mas também em orar, me quebrantar, em clamar. E aí, clamar da forma certa. Paulo poderia ficar só despejando os seus problemas diante de Deus. E não tem nada de errado a gente colocar os problemas diante de Deus, é bíblico. O que não é bíblico é quando as nossas preces é só petições. Que ao mesmo tempo que você peça, você glorifique a Deus pelos seus atributos. Que ao mesmo tempo que você pede, você interceda pelo seu irmão que está com enfermidade. Que ao mesmo tempo que você peça, você possa olhar para aquelas pessoas que estão passando alguma necessidade. Que nós possamos orar para que outros venham a conhecer a Cristo Jesus. E não ficar restrito unicamente com a gente. Por fim, última aplicação. Paulo estava no meio das lutas e dilemas. E ele poderia desanimar. Paulo estava enjaulado, preso. Ele poderia muito bem desanimar. Mas ali, enjaulado, preso, açoitado, injustamente, ele ora. E ora pela recomeçar. E ora para as nossas vidas. E ora para que as gerações que hão de vir sejam habitadas pelo Espírito. Para que as gerações que hão de vir venham a conhecer a Jesus. E aqui fica essa indagação. Quantas foram as vezes que você deixou de orar por causa da adversidade, achando que Deus tinha compromisso de fazer os seus caprichos e vontades? Sabe aquele dia que as coisas não saíram do jeito que você gostaria? E ao entardecer, ao anoitecer, a gente vai deitar e dormir e não vou orar hoje, estou desanimado. Tipo assim, é como mais ou menos, sabe quando o marido e a esposa durante o dia discutem, de noite vai dormir cada um para um lado da cama? É mais ou menos você fazendo a mesma coisa com Deus, dizendo, olha, não, hoje Deus não me agraciou, eu esperava mais de Deus e eu não fui contemplado, hoje eu não estou a fim de orar. Vai dizer que não é assim que a gente faz com Deus? Quantas das vezes a gente deixou de orar, de clamar, porque estávamos decepcionados? Paulo estava vivendo uma situação de vida e morte, e ainda assim ele estava clamando por nós. Que você não venha desanimar diante dos seus caprichos, dos seus mimos, e deixar de ter uma relação de intimidade e comunhão com Deus. Que Deus possa dar a graça necessária para que você e eu possamos vencer e sair mais fortes diante de toda e qualquer tribulação. Eu concluo com uma citação de Spurgeon, que diz que nós nunca devemos ver ninguém, nunca devemos ver a face das pessoas antes de ver a face de Deus. E que essa venha a ser a nossa forma operante de viver daqui para frente. Independente se tudo está bem, independente se tudo está mal, independente se está com problema de saúde, independente se está com problema conjugal, independente se as coisas não estão bem no trabalho, independente se as coisas não vão bem em qualquer área, que antes de você sair de casa, você possa ver a face de Deus. Que antes de você pegar o celular e ver ali os WhatsApp que alguém mandou, você possa ver a face de Deus. Que você possa literalmente ter
este tempo de intimidade e comunhão com Jesus antes de sair. Nunca devemos ver a face do povo antes de ver a face de Deus. Martinho Lutero já dizia: portanto, deixemos que a oração seja a nossa primeira atividade logo pela manhã e a última ao findar o dia. Evitemos diligentemente o falso e enganoso pensamento que diz: espera um pouco, logo mais orarei 1 hora inteira, mas agora tenho isso e aquilo para fazer. Com tais pensamentos, troca-se a oração pelos negócios, de tal maneira que se acaba por não orar o dia inteiro. Essa citação de Lutero já vai lá para os seus 500 anos, e ela é real. Se a gente não orar pela manhã, se a gente dizer daqui a pouco eu oro, pode ter certeza que passou o dia e você não orou. Então, o que a gente vem aprender com Paulo, a gente vem aprender com esses homens e esses valentes de Deus, e possamos dar mais crédito, mais valor à palavra de Deus, mas também à oração. Que venhamos a orar em todo o tempo, independente do que você esteja passando. Eu quero lhe convidar neste momento a ficar de pé, e enquanto essa canção toca, vá cantando, mas vá orando, vá colocando a sua vida diante de Deus, vá colocando a vida das pessoas que talvez já faz muito tempo que Deus colocou no seu coração para orar por elas, e talvez na sua incredulidade você não orava, achando que elas nunca iriam mudar, achando que elas nunca iriam ser transformadas.